igual a false, né? Entendi. Aí não aparece de grupo. Tá. Aí, Isso. assim, se eu quiser adicionar mais grupo aqui para fazer, é só colocando aqui ou aí faz o mesmo processo aqui de cima, né? Para ele pegar de todos os grupos ali. Isso, exatamente. Aham. Tá. Você Uma dúvida que eu. Pode falar. você coloca basicamente a mesma coisa que tá ali em cima, só mudando o nome Mudando do o grupo. grupo. Isso. Aham. Maravilha. Uma dúvida que eu. Cada chamada de webhook aqui, cada mensagem que o cara mandar vai consumir um token aqui? Como é que funciona? Cada vez que é inicializado o fluxo, cada vez que o webhook ele ativa, ele passa pelos blocos ali. Esses blocos Certo. ele contam. Então seria basicamente assim que funcionaria. Então ele ativa, passa pelos blocos e conta. Não Eita, sei aí se vai for... consumir pra caramba, eu entendi. Porque tem bastante conversa, né? Não, mas quanto a isso pode ficar bem tranquilo que é, olha, ele vai gastar um pouquinho ali, tá? Por conta de, dependendo do tamanho ali que você tem o seu fluxo, quanto mais blocos você tiver ali, provavelmente ele vai gastar um pouco mais. Mas quanto a isso, se você tiver ali no próximo plano ou alguma coisa, até no ilimitado, até fazendo um pouco do merchan ali, ele Aham. pode. Esse limite é bem difícil de bater, sendo bem sincero, tá? Tá. Não, eu, eu, Você- é, eu tô fazendo aqui, mas depois eu vou migrar mesmo para os Uhum, planos. É como é teste, né? Tô uhum, organizando, beleza. Aí mando ele para uma planilha. Aí tem o outro aqui, nesse aqui que eu uhum, ainda tô meio na dúvida, que é o seguinte, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai fazer um agendamento todo dia às 6 horas, ele vai. O que que ele vai fazer mesmo? Ah, ele vai pegar as informações lá do grupo. uhum, Aí eu coloquei aqui no chat GPT para ele fazer criei um agente, né, para ele fazer um resumo, até usei o exemplo que lá do grupo lá, beleza? uhum. Aí até aqui ele tá indo, cara, só aqui que ele não tá mandando a mensagem, um resumo do final do dia. Eu tentei ontem um monte de vezes, não consegui mandar o resumo no final do dia. Não sei se eu coloquei alguma coisa errada aqui. Não sei se é esse cara aqui que tá dando problema lá. O que que acontece? O número do contato é realmente o contato dele, sabe? Não sei se você pretende mandar isso no grupo ou pretende mandar isso para No você, alguma grupo. coisa assim. No grupo? No grupo. Isso. Então, o que que é interessante? É interessante você fazer uma listagem lá, quando você estiver armazenando esses valores, você colocar o nome do grupo ou o número que tem anexado ali no grupo, alguma coisa assim, para você encaminhar essas mensagens no devido grupo. Então você faz uma busca com filtros, busca todas as mensagens que são de um grupo específico ou de um número específico, passa isso para o ChatGPT, o ChatGPT vai montar aquela mensagem ali e Sim. você encaminha esse contato aí na ZAPI. Você pode colocar tanto como variável ou tanto fixa. Como é variável, ela pode ficar trocando. Então, passou um grupo, ela vai Sim. trocar, vai enviar para Aham. outro. Quando é fixa, ela vai ficar sempre a mesma. Então, sempre vai ficar enviando para o mesmo grupo ali. É como é que é o resumo ali? Tá, então deixa eu tirar uma dúvida com você, que eu deixei fixa para ele mandar, a princípio estou testando em um grupo só, que é nesse Uhum. aqui, que é o mesmo lá. Quando eu fizer colocar os outros grupos lá na primeira chamada, eu tiro esse aqui e ponho só a variável do grupo aqui para ele olhar Isso, você coloca um número nesse caso. o Isso. número do contato, mas aí não vai para o grupo? Nesse caso, é no grupo. Até mesmo se você for lá no outro fluxo, lá no embody, vai ter lá o body e vai ter lá o phone. Ah, Normalmente, todo grupo ele é anexado a algum tipo de número de telefone, se eu não me engano. Se você clicar ali no webhook pra gente, aí mesmo, pode ser. Se você for ali, ó, tem ali esse aqui? phone, isso. Tá, coloco esse Aquele, lá então. isso. É interessante também você verificar lá nas informações do grupo. Normalmente ele tem um número, um nome, alguma coisa relativa a isso, tá? Pois é, cara, é isso que eu não tô achando aqui, eu não. Você diz o nome do Do grupo? grupo. Ele trouxe o nome do grupo aqui, né? Só. Ó, que Uhum. nem esse Que é o aqui, ele chat. já passou outra, ó, chat name aqui, que é o nome Uhum. do grupo. E esse aqui Uhum. eu tô desprezando, né, no caso. Uhum. Tá. Então, dá para utilizar basicamente o body que vai chegar de todos os grupos, vai ser basicamente a mesma coisa. Então, dá para utilizar como base esse body, só trocando ali algumas informações, para você utilizar. Então, normalmente ele vai vir como fone, se eu não me engano, os admins do grupo. Eu tenho que dar uma conferida nisso, Tá, mas se eu não me engano, ele vem como o phone ali, os admins do grupo. tá. Aí E copia esse aqui lá no outro.
Isso. Tá, Se eu não me maravilha. engano, até na ZAPI aqui, deixa eu dar uma olhada, é, tem alguma coisa de enviar mensagem em grupos, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hum, acredito que seja ali com enviar texto simples mesmo. Está grupo. Uhum. Seria basicamente isso mesmo. Acredito que com enviar texto simples ali, ele já consiga enviar mensagem no grupo. Tá. Aí só me tira uma dúvida, cara, porque esse aqui, ó, eu não. É esse aqui, né? Que o último é para. Deixa eu só. Opa, desvincular aqui só para ele não zerar depois ali, porque aquele ali é o que apaga as mensagens. Uhum. Esse aqui, então, por exemplo, nesse momento, se eu retestar aqui, ele teria que mandar lá no grupo, né? Não, Se não, eu mando, porque ali no número do contato em específico é realmente o contato que está lá no grupo, tá? Ah, entendi. Putz, vou ter que rodar de Ou novo. pelo nome, ele não consegue identificar, ele só consegue identificar quando é o número, sabe? Entendi. Beleza. Eu vou mudar aqui e fazer um teste para ver como que ele vai ficar. Uhum, beleza. Uma coisa, se tiver ainda na live aí, quiser mostrar pra gente como é que ele funcionou e tudo mais. Tá. A princípio é isso da minha parte, cara. Não tenho mais dúvida, não. Uhum, Só isso mesmo. show de bola. Beleza. Obrigado. De nada. Gabriel foi o segundo a entrar e tem alguma dúvida, alguma coisa assim? Opa, Matheus, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, meu querido. Maravilha. Eu vou transmitir a minha tela aqui, eu não sei se vou conseguir. Uhum, Só um minuto, peraí. Tá conseguindo ver? tô, aham. Maravilha. Então, eu tô aqui, ó, sexta-feira eu vim aqui na transmissão também, Uhum, mas e vocês me passaram esse template de disparo. uhum. Aí só queria saber se vocês têm algum vídeo ensinando a configurar certinho. Deixa eu ver aqui no canal da Ficão. Eu até dei uma É, procurada, mas eu não achei esse template específico, né? tem lá? Tem. Infelizmente não tem. Talvez eu possa explicar aqui mais ou menos como é que ele funciona, tá? Primeira, Tá bom. na verdade, para mim é uma das primeiras vezes que eu tô vendo esse fluxo. Acredito que até mesmo foi o Pedro que te passou, o Robert, alguma coisa assim. Sim, foi o Pedro mesmo. O Pedro. Aham, Então, qualquer coisa eu vou te explicando aqui, qualquer coisa ele tá na Meet, ele ali também, ele te explica um pouco mais aprofundado como é que tá funcionando, tá? beleza. Então, vamos lá. Pelo que eu tô olhando aqui, aparentemente o agendamento ali, basicamente ele vai rodar de período em período, então ali você define se ele vai rodar em um dia, 2 dias, em 2 horas, 3 horas, basicamente, tá? Sim, Basicamente ele obter valores de uma planilha, deve estar obtendo valores, alguns dados de alguma planilha que você quer enviar algum tipo de mensagem, alguma coisa assim, talvez tenha o número, a mensagem, o nome da pessoa. sim. Eu vou te Já vi... explicar mais ou menos o fluxo que eu estou tentando fazer, que eu, na verdade, estou fazendo, né? Eu Uhum, fiz um agente para fazer uma lista, né? Fazer várias listas, na verdade. Eu uhum, trabalho aqui numa empresa de usinagem, então ele pesquisa e faz a lista ali de várias empresas, né? Então eu uhum, vou fazer esse disparo para abordar essas empresas e depois outra inteligência artificial para qualificar, para ver se vai fazer sentido ou não esses clientes que a gente está abordando, uhum, entendeu? Aí por entendi. isso que eu tô querendo fazer isso aqui. Uhum. Então, como você já está fazendo lá o bot, que ele guarda todas as informações, é interessante você ter um padrão nessas informações. Então, ali como número, talvez o nome na empresa, o nome da pessoa ali, alguma coisa relativa a isso, para você obter esses valores. Ah, eu acredito Sim, que. o da lista e o da qualificação eu já fiz. Aí eu só tô querendo Uhum, arrumar esse aqui para ver se tá certinho e tal, para não ter erro também, né? uhum. Então, ali o JavaScript, ele basicamente, acredito, se você clicar nele para mim dar uma olhada no código, o que ele está fazendo. Então, uhum, tá. Então, o que ele está fazendo aí? Ele está percorrendo todos os valores que está vindo ali daquele values.
do Google Sheets. Então, quando o Google Sheets obtém, ele vem de uma forma, de uma variável chamada values, e esse JavaScript ele está percorrendo cada valor que está aquele Google Sheets ali, tá? Provavelmente esse JavaScript você está passando ali no for each. Se Eu você quer. não entendo muito bem querendo ou não, de código, né? Então, Uhum. não sei muito bem te dizer. É, se você clicar ali no for each pra gente, For each é aonde mesmo? aí mesmo, pode Esse clicar aqui? aí. Isso, aham. Maravilha. Ó, então, você está passando aquele JavaScript aí, tá? É interessante você testar a ação ali do Google Sheets e depois testar a ação do JavaScript para a gente ver como é que vai ser passada aquela variável ali. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, já tá correto, tá? Fechou. Tá. Ah, GPI eu já estou configurando ali, já fiz na qualificação, né? Então, isso aqui eu já uhum, coloquei ali. uhum. Então, o atraso deve estar ali, 5 basicamente para segundos. basicamente para fazer o delay que você tem ali. Então, Aham. basicamente isso. A ZAPI está ali para enviar a mensagem e o Google Sheets, esse Google Sheets aí, ele tá para apagar a linha que está sendo enviada a mensagem. Então, por exemplo, ele enviou uma mensagem, ele apaga aquele valor que estava lá na planilha. E quando ele obter novamente, ele não vai ter esse valor. Então, Ah, basicamente entendi. isso. Acredito que seja basicamente isso o que está fazendo aí. Não sei se ele no final ele tem mais alguma coisa. Tem Não, mais. então seria basicamente isso. Ele faz parte da estrutura do for each. Então, o que ele faz? Ele percorre aqueles 3 blocos ali. Quando ele finaliza, ele volta lá para o começo. Ele vai Para o pra cá. começo. Isso, exatamente. Daí ele vai e vai fazendo. Isso, exatamente. Aham. Show de bola. Quantas vezes forem necessárias para acabar com aquela lista que tá tendo como entrada ali, tá? Entendi. Aqui no tempo de delay, tu acha que é melhor eu aumentar? 30 segundos, 1 minuto, por exemplo? Depende muito do tamanho da lista que você tem e também da sua pressa. Normalmente, eu vejo o pessoal acho que coloca 1 minuto ou 30 segundos. Entendi. Eu normalmente prefiro deixar 1 minuto ali. Recomendo Pra pro não pessoal poder. sobrevar também, né? Isso, exatamente. Ok. Para ter uma segurança maior sobre isso. Não sei Entendi. se o Pedro quer comentar alguma coisa aí. Cara, é o seguinte, se você for colocar um atraso ali, tipo, de 1 minuto, um pouco maior, talvez nem precise desse fluxo de inlote, né? Porque qual que é o sentido de usar esse fluxo e não aquele que é padrãozão, assim, que é agendamento, ah, bus buscar linhas com filtro, se não me engano, ou obter linhas na planilha, um dos dois, aí mensagem deleta linha, só. O que acontece é que aquele ele envia usando o próprio agendador como atraso, como o delay ali. O próprio agendamento. Então, todas as vezes que o agendamento bater ali, né, se colocar, por exemplo, 5 em 5 minutos, ele vai mandar uma mensagem por vez. Aqui, a ideia é você, chegou no agendamento, em vez de mandar uma mensagem, ele manda em lote. Então, ele manda, ali no código está definido 3. Tem bem no começo da linha ali, quantidades por vez. Então, ele manda de 3 em 3. Se você colocar, tipo, 1 minuto para cada mensagem, pode, não tem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente. Mas a ideia desse fluxo é justamente para você mandar um pouquinho mais rápido, sabe? Enviar por lote. Então você Entendi. diminui um pouquinho ali o tempo, tá? Entendi. Colocar uns 30 segundos, então. Acredito que sim, cara. Pode Fechou. ser. Tá bom. Teria Beleza? mais uma outra dúvida que seria como que eu faço para inteligência artificial mandar áudio? Tá. Vamos lá. Essa questão, se eu não me engano, o ChatGPT faz isso, só que ele não é tão bom, tá? Até mesmo te passando sobre isso. Em relação a você mandar um áudio pré-pronto através das API, é show, funciona direitinho. Mas você pedir para IA gerar um áudio ali, no caso, com a voz que ele tem ali, e mandar, é uma voz muito robotizada, ainda não tá num processo muito legal, sabe? Entendi. Eu vi uma voz ali, acho que era Marcela. Cara, meu, a guria tem até sotaque, então. Então, querendo ou não, acho que. Não sei o que o pessoal fez, mas é diferente, né? Isso Uhum. ali. Tem que dar uma olhada também a IA que eles estão utilizando. Hoje em dia tem IA propriamente para isso também, sabe? Entendi. Entendi. Então, beleza. Seria isso. Certo, então, Gabriel. Valeu, obrigado aí. De nada.
Agência. Você tá com a mão erguida, hein? Pode ficar à vontade. Opa, boa tarde, irmão. Beleza? Boa tarde, tudo bom? Beleza, tudo bem. Cara, é bem rápido assim, eu não consigo compartilhar a tela porque eu tô falando do celular, beleza? Mas eu Uhum, vou te explicar aqui e eu acho que tu vai conseguir me ajudar também nisso. É porque uhum, assim, eu preciso tipo, eu vou fazer um fluxo, eu faço todo um fluxo, certo, de um agente, e eu preciso demonstrar esse agente para o cliente. Só que eu não queria colocar o ZAPI logo, porque vai gerar custo para mim, entendeu? Tipo uhum, assim, ó, vou mostrar para o cliente e tal, só para ele ver como é que funciona. Em outras uhum, plataformas que eu vi aí, tipo Zaya e tal, a gente consegue criar um link, entendeu? Envia esse link para o cliente clica nele, abre no browser, e ele consegue, tipo, conversar lá com a IA para testar, né? Na uhum. Fic1, nesse fluxo, eu consigo fazer isso também, tipo, criar um fluxo todo funcional, né, com mensagem, com IA, tudinho e tal, e criar esse link e mandar para o cliente poder testar? Olha só, uma forma que a gente consegue fazer isso não é necessariamente enviando um link para ele testar, mas é possível a gente utilizar algumas informações no webhook, a gente fixar essas informações para a gente salvar o fluxo, rodar ele utilizando essas informações que já estão no webhook. Seria basicamente dessa forma aqui. Vou mostrar mais ou menos como é que ele funcionaria, tá? Só para não ficar tão confuso. Ah, beleza. Então, deixa eu ver se eu abro aqui algum que tenha. Tá aqui. Então, seria basicamente dessa forma aqui. Inclusive, eu estava testando esse fluxo. Você constrói todo o fluxo, tá? Você faz ele ser realmente funcional. E para você testar ele, você vem aqui no webhook, tá? Para isso, você precisa ter essas informações. Mas se você pedir para alguém, para algum pessoal lá te mandar alguma coisa assim, até mesmo para o Robert, eu acredito que ele consiga mandar o formato que ele vem aqui, tá? O que que acontece? Quando a gente coloca essas informações aqui, a gente vem editar e coloca essas informações aqui, ele vai utilizar basicamente essas informações para ele rodar o fluxo. Então ele funcionaria como se tivesse realmente chegando um tipo de mensagem ali. Só que não vai estar chegando a mensagem, não vai estar gerando um custo, vamos dizer assim. Mas ele vai funcionar o fluxo ali. Até mesmo tem algumas mensagens aqui que, se eu ativar esse daqui e utilizar como base o que tem aqui, ó, por exemplo, a resposta fixada, tem como eu vir aqui, salvar e rodar. Ó, é como se o fluxo estivesse sendo inicializado, alguém tivesse enviado alguma mensagem ali, ó. Como você pode ver, ele vai funcionar assim. Aqui não tem conectado o ZAPI, não tem conectado nada, tá? É realmente os dados que eu utilizei aqui, que eu fixei e coloquei para ele rodar. Não sei se era isso exatamente que você queria. Cara, mas é assim, é, pois é, mas como é que eu vou mandar isso pro cliente para ele testar? Tu tá entendendo como é que é? Tipo, eu mando Uhum, o link. Onde é que eu pego esse link para mandar para ele? Olha, boto no WhatsApp dele, olha, tá aqui, clica nesse link uhum, e abre lá no navegador e tal para tu testar. Isso que eu queria saber, entendeu? Que aí é uhum, isso que tá empacando tudo, é nesse ponto aí, entendeu? uhum. Não teria uma forma de você enviar o seu fluxo para ele? O que poderia fazer, mas não vai sanar totalmente sua necessidade aí. Você enviar talvez o seu login ali da Ficom, alguma coisa assim, para ele entrar e dar uma olhada como é que ele vai estar funcionando. Porque sem você conectar um API, alguma coisa assim, para ele mandar mensagem, alguma coisa assim, ele vê o funcionamento e como que está respondendo o bot, não teria isso. A menos que você conectasse realmente a API, colocasse ali para ele chegar as informações, configurasse basicamente e enviasse essas informações, sabe? Ah, saquei. Pois é, então eu vou ter que arrumar um outro jeito aí para poder fazer isso, porque se eu conectar as EPI, eu vou ter que ter o custo dela, né, cara? Então, assim, eu não queria ter Uhum, esse custo agora, antes de repente, fechar negócio, tipo, alguma coisa parecida assim, entendeu? Para poder uhum, passar para o cliente, né? Porque é ele que vai fazer esse pagamento disso daí, esse custo para ele, né? uhum. Não existe um outro serviço desse que eu consiga usar, de repente, que eu consiga mandar também as mensagens que eu não precise ter custo agora, no momento, só para ir testar, É que tu o saiba. O Clayton falou ali, até mesmo ele mandou no chat, que a ZAPI, ela tem 48 horas grátis. Então, basicamente, você não gastaria nada ali nessas 48 horas, talvez para enviar, para mostrar para ele como é que funcionaria. Não sei se o Pedro tem alguma ideia de Não, talvez pois é, enviar não, algum link, alguma coisa assim.
Pois é, e isso da lá das API, cara, isso eu sei que são 48 horas, né? Mas aí, Uhum, imagina assim, em 48 horas eu não consigo falar com o cliente, ou ter mais de um cliente, tu tá entendendo? Então eu vou ter que criar uhum, várias contas nas API, então eu só consigo colocar um número por vez lá, né? Que se eu colocar o uhum, mesmo número, eles não vão aceitar. Então aí, quer dizer, eu vou ter que ter, todo o tempo eu vou ter que estar comprando chip, criando um novo número para colocar lá. Você entendeu? uhum, Então era isso entendi. que eu, de repente, eu queria tentar resolver isso daí para poder ter uma demonstração, entendeu? Aí, Uhum. basicamente era isso. Não sei se o Pedro tem alguma ideia sobre isso. O que acontece é que, assim, antes nos EPI eles deixavam 5 dias grátis e você não precisava comprar chip novo nem nada, era só você criar uma nova conta ali, não precisava nem ser um e-mail válido, colocava qualquer coisa lá, funcionava e pronto, você conseguia mostrar. O problema é que agora, né, ele falou que é 48 horas ali, o Clyde, então acho que até isso atualizou. Eu sei que você não consegue mais ficar criando conta com e-mail que não existe, ou até vários e-mails assim, sabe? Você não consegue ficar testando. Não, não consegue mais, cara. É um número por vez agora. Agora é por número. Isso, Eles pegam o isso. número, entendeu? Colocou lá e vai cair na base deles lá. Não pode mais, tem que ser um outro número. Exatamente. Aí o que acontece? Aqui dentro da Fikion, a gente não tem essa questão do link que outras plataformas têm, é uma coisa que está sendo desenvolvida, né? Para a pessoa conseguir testar ali. A gente até vai pôr um gatilho de mensagem, onde a pessoa consegue testar os chatbots ali dentro ali na própria interface da Fikion, sabe? Mas, enfim, ainda a gente não tem isso. Então, qual que seriam as duas formas de você fazer? Realmente utilizar alguma API com algum número, por exemplo, eu tive um cliente que ele me pediu um template e tal, ele falou, precisa disso daqui e tal, ele precisa se comportar dessa forma e tal, esse é o agendamento, ele precisa fazer agendamento, ele precisa se comportar assim, e aí eu fiz um template para ele. Como que eu mostrei para ele como tá funcionando? Eu falei, cara, tem esse número aqui, que é onde eu criei esse chatbot que você precisa e ver se ele tá legal. Então, eu vinculei um número de teste que eu tenho, né, eu tenho que ter isso não tem como correr, um número de teste ali para ele ver como que está funcionando o fluxo. Então ele mandou mensagem lá para esse número de teste que eu mandei para ele e ele começou a conversar ali e falou, cara, é isso mesmo que eu queria e tal. E aí deu tudo certo. Então, e como que eu usei, né? No caso eu não usei as API, eu usei uma API chamada aqui a WhatsApp, né? Que é uma API gratuita só para mostrar para ele. Só que assim, se você já tem um fluxo todo feito pelas API, aí você teria que ter a própria conta nas APIs, senão o chatbot não ia funcionar. Agora, se você quer só mostrar para ele como que funciona a resposta do teu assistente lá, como que ele está gerando as respostas, tudo mais, como que ele está se comportando, você consegue dentro do próprio playground, sabe, lá do OpenAI, você tem um espaço ali onde você consegue conversar com o assistente que você criou. Sabe mais ou menos como? Mas tá, isso aí eu já vi mesmo, já também andei lendo, né, com relação a isso. Eu Uhum. achei um pouco, assim, um pouco confuso, né, cara, mas dá para fazer também. E aí eu vou ter que, Não é o então, ideal, ver. cara. Né? Com Pois certeza, é, né? porque a pessoa vai começar a conversar ali e tal. Eu dei essa sugestão porque é uma forma que bem simples, vai funcionar e tal. Só não digo que não é o ideal porque, por exemplo, assim, se teu chatbot tem muita coisa configurada na Fikion, né? Vamos dizer assim, ele faz agendamento, vamos supor. Lá dentro do assistente ele não vai conseguir ver isso. Agora, se o teu é só um chatbot simples, né? Recebe a mensagem e responde. Aí já seria o Hum. suficiente. Ele consegue ver bem como ele vai responder ele, entendeu? Ah, tá. Beleza, beleza, então. Então eu vou estudar essas alternativas aí, vou ver como é que eu vou resolver. Bom, era isso aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, Nada. amigo. Valeu, falou. Vamos lá, pessoal. É, Cláudio Lucas, tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Esse o Cláudio tá aí? Tem cadê o agente IA aí? Ele sumiu, o agente IA. Ele sumiu aqui. O que aconteceu? A gente acabou removendo o agente A pra gente fazer algumas melhorias nele, modificar algumas coisas nele, tá bom? Até mesmo melhorar algumas questões ali da própria interface dele, como é que ele estava funcionando, mexer em algumas coisas do processamento dele, tá bom? Então, provavelmente por algum período ali, não sei mais ou menos quando que a gente vai pretender retornar ele, mas por um certo período a gente vai deixar ele sem.
E o Supabase lá também tá sem o módulo lá? Tem alguma previsão? Então, o Supabase, eu tô dando uma olhada para eu conseguir cadastrar ele na Ficton. O Pedro também tá dando uma olhada ali como é que funciona tudo isso, tá? Então, logo, logo, provavelmente ainda essa semana, acredito eu, se sobrar um tempo, a gente consegue cadastrar ele e vai deixar ele rodando lá. E como é que faz a memória da IA, por exemplo, agora? Como assim você diz? Do agente A? No caso, tem como eu fazer tipo um fluxo só usando, né, ali o Node da OpenAI e fazer com que ela tenha memória? Não, né? Tipo assim, alguma forma, adicionar alguma planilha. É Cara, possível você, nem por JSON, será, Jota? é possível você criar uma planilha armazenando tanto o número, no número, o nome e a mensagem da pessoa, e você passar isso lá pro ChatGPT, pro chatbots, alguma coisa assim, filtrando apenas pelo número da pessoa que está enviando a mensagem agora, para ele utilizar como se fosse vamos dizer assim, um histórico. Mesmo. Tanto faz, pode ser pelo Supabase, pelo Não, Google mas eu tô falando Sheets, assim, é igual, tipo, tô falando assim, aí a planilha vai funcionar como se fosse o próprio armazenamento de dados da Supabase lá, né? isso. Aham. Pois é, isso que eu tava pensando, mas aí, por exemplo, eu adiciono, consegue ver minha tela? Peraí. Hum. Nossa, perdão, velho, eu tô com esse vídeo ligado aí. Eu vi só agora. Foi mal, foi mal. Por exemplo, eu adicionei só o webhook aqui pra testar, né? Uhum. E aí, enfim, no caso eu adicionaria aqui o módulo da OpenAI. O Opa, caso ChatGPT, o GPT. Só enviar uma mensagem com a thread existente. E aí, no caso aqui, como é que eu conectaria a planilha aqui? Adicionando cheats aqui na próxima já? Ou não? Antes dele, né? isso, antes dele, porque você vai passar as informações que está recebendo ali do Google Sheets no ChatGPT. Ah, tá. Então aqui antes dele eu. E aqui, o que que eu faço pra, tipo, dar o prompt pra ele ler, né? O comando pra ele ler. É aqui, né? Eu É, coloco. na Leia. verdade, na verdade, aí no ChatGPT é enviar um prompt, não criar uma thread ou alguma coisa assim. Se quiser até mesmo adicionar ele aí. Quarta opção. Aí, enviar um prompt. Aí você passaria o Google Sheets, adicionando linhas na planilha, ou obtendo valores, tanto faz. Basicamente, depende muito do que você vai utilizar o uso dele ali. Se você vai querer adicionar e depois obter, ou obter e depois Mas passar só pro ChatGPT. é como se fosse, tipo. É porque aqui na Ficção eu não sei o nome, tá? Mas assim, é como se fosse o IF lá, por exemplo. Ah, se for true, por exemplo. Por exemplo, a pessoa manda mensagem no webhook. Chegou no webhook aqui, eu tenho até uma fixada aqui, né? Chegou no Uhum. webhook é a mensagem da pessoa. Eu quero que ele analise pelo chat ID, por exemplo, se a pessoa já está no banco de dados ou não. Ou seja, ele vai ter que obter valores da planilha, porque senão ele vai ter que criar um usuário, entende? Uhum. O que dá para fazer com isso? Um roteador aqui. Dá para você, na verdade, dá para você obter valores com um filtro no Google Sheets ali, tá? Então você utilizar esse módulo de obter valores com um filtro no Google Sheets para você buscar o número da pessoa, se o número da pessoa está na planilha, tá? Então, no caso, é um do. Não, peraí, deixa eu. No caso, eu vou ter que adicionar o cheats, então, né? Isso, Buscar linhas com filtro. O que que esse isso. Node faz? Esse buscar linhas com filtro, basicamente você coloca ali a condição que for, e você lá no filtro lá embaixo, você coloca a mensagem que você está recebendo agora, no caso, o número de telefone, ali no ativador. Não, não, na outra coluna, o Aqui, chat né? ID. Isso. Você coloca número igual. Na verdade, como Número ele igual. tem. Na verdade, como ele tem uns caracteres, vai ter que ser texto mesmo. E ali, na primeira coluna, você vai passar a coluna que está armazenado esse chat ID, esse número. Basicamente isso, tá? Daí, se ele retornar vazio, basicamente, você vai ter que colocar um roteador ali para passar um filtro para onde ele quer que vá, alguma coisa assim. E Aham. seria basicamente isso, tá? Ah, entendi. Então aqui eu colocaria um roteador, por exemplo. Lá em É porque depois, componentes. ó, roteador. E aí aqui, por exemplo, eu colocaria se, peraí, só apagar isso aqui, ó. Então aqui, por exemplo, eu colocaria que se existisse aquele usuário lá, ele criar um novo. Mas, por exemplo, como é que eu faria isso no filtro, por exemplo? Porque ele não me retorna uma variável falando que tem na planilha, ou retorna.
Ele vai retornar o que tem na planilha ali. Se ele encontrar o número de telefone, ele vai retornar o número de telefone. Se ele vir vazio, já dá pra gente saber que ele não existe. Seria basicamente dessa forma. Ah, entendi. Não, beleza. E aí aqui eu já coloco para adicionar, né? Por exemplo, aqui tem, aqui é se não tiver, na verdade. E aí aqui eu Uhum. coloco para ele adicionar os valores na planilha, né? Isso, Que é o, peraí, adicionar linha. isso, E aqui, por exemplo, se ele já tiver, ele só continua com o GPT ali, né? Ah, tá, isso. entendi. Basicamente dessa forma aí. Ah, caramba. Certinho. Valeu, obrigado. De nada. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade aí, tá bom? Cleiton, Gabriel, Lulu, que eu acabei de conversar. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade aí. Opa, eu fiz aqui, deu certo, cara. Só Show. um problema aqui que o resumo, ele fez um resumo nada a ver aqui. Uhum. Tô pegando alguma coisa errada aqui, ó. Queria uma Vamos dar uma ajuda. olhada. Vamos, claro. Vamos dar uma olhada do que pode estar ocorrendo aí. Então, aqui é o Google Sheet, né, onde tem as informações Uhum. aqui do que ele Não sei está se tá armazenando. compartilhando a Ah, tela. deixa eu compartilhar. Não, tranquilo. Uhum. Então aqui é o Google Sheet, né? Até ele mandou essa mensagem aqui, ele armazenou uma mensagem nada a ver, que nem tem nada a ver com o grupo. Uhum. Aí vamos abrir aqui. O que eu fiz aqui? Eu Coloquei já o chat. vi, eu já vi duas coisas ali que aconteceram, tá? Ah, A primeira delas, esse Google Sheets aí, você está obtendo ele com filtro? Isso. Se você fechar aí, você consegue dar uma olhadinha embaixo dele ali do bloco. Pode fechar essa tela aí mesmo. Ali, então, você está obtendo valores, você está obtendo todos os valores de uma planilha. É interessante você obter um valor único ali. Então, obter talvez um valor através de um número ou alguma coisa assim. Também é possível fazer, tá? Essa é a primeira forma. Outra forma interessante você fazer ou um JavaScript ou algum filtro. Eu recomendo o JavaScript, que é mais, na minha opinião, é mais simples e mais certeiro ali. Você fazer obtendo ali, então, todas as mensagens com base em um número específico. Então, você pode colocar lá no ChatGPT mesmo. O ChatGPT ele cria isso. Você só passa a informação para ele colocar no formato acho que é ECMA5, se eu não me engano, para ele buscar de um número específico, tá? Não sei se tá muito confuso. cara, entendi nada do que você falou aí. Tá, vamos lá então. Vamos do zero. Aí você está obtendo todos os valores de uma planilha, certo? Certo. O ChatGPT ele tá pegando todos esses valores que estão sendo armazenados lá no Google Sheets. Então E ele aí está eu pegando troquei. mensagem. Isso, então ele está pegando mensagem de um grupo, de outro grupo. Não, E só às de um vezes grupo. Só deixei de um grupo. você está armazenando de um grupo. Isso, só de um grupo nessa aba aqui. Mas futuramente você pretende colocar para outros grupos, certo? Certo, mas aí talvez eu farei abas separadas ou colocarei aqui o ID do grupo para dar uma Hum. separada. Então show. Seguindo essa lógica aí, então, beleza. Se você está fazendo com um grupo, então é mais tranquilo. Pode voltar lá na ficção pra gente. Ali no chat GPT, pode clicar ali pra gente. Deixa eu dar uma olhada como é que tá esse seu prompt. Não sei se aqui tem que colocar o. Uhum. Você consegue ir um pouquinho mais pra baixo? Não sei. Uhum. Consegue ir um pouquinho mais? Consegue ir um pouquinho mais? Finalizou. Tá, vamos lá. O que que acontece? Ele tá gerando uma coisa aleatória por conta de não ter essa variável que tá recebendo os valores do Google Sheets. Se você clicar ali no Google Sheets, é possível você clicar em values ali e adicionar essa variável que está recebendo todas essas informações aí no ChatGPT. É possível você colocar ali no final, por exemplo, histórico de mensagens, dois pontos, e passar essa variável.
se você Aqui quiser embaixo? fazer isso. Lá no finalzinho, na última linha lá mesmo. Ah, tá. E pode clicar na variável ali do values, do Google Sheets. Esse aqui? Aí mesmo. Isso. Aí arrasta esse cara aqui. Ele acredito que ele já tenha ido. Se você for lá para baixo, ele já vai estar lá. Beleza. Aí, ó. Se você clicar até mesmo em retestar ele, provavelmente ele vai vir um resumo do que tá lá. Ele provavelmente vai demorar um pouco mais, por conta de, se tiver um grande volume de mensagens ali, ele vai ter bastante. Então, basicamente, ele vai ter ali. Então, a forma que ele tá retornando, tá? Tá. Então, não sei se foi isso mesmo que foi discutido no grupo, alguma É coisa isso assim. mesmo. Então, É isso mesmo, teve basicamente é pouca coisa. Então, basicamente é isso. Para cada vez que você for utilizar o ChatGPT ali, é interessante você passar o histórico de mensagens e passar ali o values que você está recebendo lá do Google Sheets, tá? Porque assim ele consegue ter algo de base. Então, o que estava acontecendo que ele estava gerando algo aleatório? Ele estava utilizando ali o que ele estava imaginando basicamente para gerar esse resumo. Aí, ele tem alguma informação para ele utilizar de base para ele fazer o resumo, tá? Só não sei se aqui tem tudo que foi discutido. Eu não sei se ele pegou tudo aqui, cara. Que pelo menos Normalmente ele aqui tem na planilha tem mais coisa. Isso você pode talvez incrementar até mesmo ali no próprio ChatGPT, no próprio prompt dele, você incrementar algumas coisas do gênero, faça um resumo extenso, faça um resumo detalhado, alguma coisa do gênero, sabe? Explicando mais para ele a forma que você deve retornar isso Entendi. pro usuário, alguma coisa assim, sabe? Então Tá. seria Aqui, basicamente isso. aqui eu consigo trazer uma variável para ele colocar o nome do grupo? Sim, normal. Se você clicar, se eu não me engano ali, até mesmo em values, não sei se você está armazenando o nome do grupo ou alguma coisa assim. Não tô, não tô. Eu teria que armazenar então para trazer ele. Isso. Você teria que Tá. armazenar a variável, no caso, o nome do grupo, lá no Google Uhum. Sheets e você buscar isso. Aí Então ele coloca também teria. aqui. Isso, ele poderia, acho que ele faria isso até automático, para ser bem sincero. Se você passasse só lá no Google Sheets para ele armazenar isso, ele estaria ali obtendo esses valores de forma automática. Obtendo o nome do grupo ali, perdão, de forma automática. Ah, maravilha. Show de bola. Eu vou mexer mais um pouquinho aqui. Uhum. Obrigado. De nada, que isso. Gabriel, Opa, Matheus, tem a última dúvida aqui. O que claro. seria operações exercidas ali da Fickion? Você diz aquelas operações que foram executadas lá na página inicial, isso? Isso mesmo. Seria o tanto de gastos, vamos dizer assim, que você teve no seu fluxo. Cada bloco, cada coisa ali, se eu não me engano, o JavaScript gasta Google Sheets, todos os aplicativos, a grande maioria dos aplicativos consome, o JavaScript consome, acho que as únicas coisas que não consome é o filtro. Seria basicamente ali quantos itens ele executou, quantos blocos ele executou no processo do fluxo. Então, vamos supor, se você tem ali um fluxo com 15 blocos, ele vai executar todos os blocos ali, e os blocos que tiverem essa contagem, ele vai contar lá como operações executadas ali. Entendi. Seguinte, por exemplo, o fluxo que eu te passei ali, fazer disparo e fazer qualificação. Para mim, o plano profissional com 20 mil operações ali ficaria bom. Por exemplo, atender 50 pessoas por dia. De 50 a 100. Deixa eu imaginar aqui a forma que ele seria executado, porque o que acontece? Lá no for each ele vai executar ali diversas vezes, então depende muito isso depende muito, não tem como eu te falar, é um valor exato, mas isso depende muito da lista que você tem lá. Mas sim, acredito que não vai ser um problema
essas 20 mil execuções ali. Você consegue fazer isso no mês ali, acredito eu. Bem tranquilo. Beleza. Acredito que Seria não vai isso. interferir em nada mesmo. Tá bom. Tá certo? Fechou. Valeu, obrigado. De nada. Pessoal, se quem tiver mais alguma dúvida, alguma coisa assim sobre FQ1, pode ficar à vontade, tá bom? O que é índice da linha inicial, índice da linha final, modo X. Não, não entendi o que você falou muito bem, sua voz tá meio baixa. Aqui, ó, no modo. É porque ele retornou um bad request aqui na hora que eu fui tentar clicar aqui em. Pera aí. Aqui, ó. Assinar linhas na planilha. Não, perdão, nesse módulo não. Oxe, apaguei, agora foi. Oi, bosta, hein? Certinho, valeu, obrigado. Pior que De nada. eu apaguei o nó e coloquei de novo, agora foi. Mas tava dando 400 bad request lá, sabe? Uhum. Quando acontecer isso, algumas das vezes ali, pode executar ele novamente, tá? Porque normalmente ele vai. Ou é porque a variável não existe, ou é por conta de algum erro lá do próprio Google Sheets, tá bom? Fechou, tranquilo. Obrigado, viu? De nada. É... Clayton, já tá com o microfone ligado aí? Tiver alguma dúvida? Pode ir Sim, novamente? cara, eu fiz aqui, mas o. Deixa eu só compartilhar no GPT lá, a consulta. Ele não achou nada, ele deu que sem informação suficiente para fornecer um resumo detalhado. Consegue ir lá pra baixo, pra mim? Conseguiu? No caso do prompt ali. Ah, tá. Tá, retesta pra nós novamente ali. Então, o que que acontece? Agora deu. É, é interessante você passar pro prompt aí, pro chat GPT, basicamente, é, não deixar o menos possível ambíguo. Por exemplo, utilize de base o histórico de mensagens para você fazer um resumo, alguma coisa do gênero, sabe? Uhum, Tipo, especificar realmente para ele qual que é a função principal dele, o que que ele deve utilizar de base ali para ele fazer esse resumo e a forma que ele deve fazer esse resumo, sabe? entendi. Só Então, resumindo a conversa. para ele, basicamente, ele não ter essas fugas que a gente diz, essa Colocar alucinação ou alguma coisa assim. utilize de base. O que eu posso pôr aqui? Será utilize de base? O histórico, alguma coisa assim, o histórico de mensagens. Aí lá embaixo você está dizendo, você está falando histórico de mensagens dois pontos, então ele já vai saber onde se situar. Vou testar aqui. Ó, agora ele utilizou o histórico, ó. Tá demorando mais. Aham. Olha aí, ó. Aqui, ó. Maravilha, cara. Maravilha. Corrigindo aqui, conforme eu vou otimizando aqui, ele vai melhorando o resumo, né? Isso, exatamente. Show de bola. Obrigado. De nada. Wellington, se tiver alguma dúvida, você está acompanhando hoje alguma coisa assim? É, Oi, Matheus, boa tarde, tudo bom? Boa tarde a boa todos. tarde. Eu tenho uma dúvida no fluxozinho que você passou uma vez para mim, Uhum, sobre a planilha. Eu vou abrir ele aqui para te uhum. mostrar. O Clayton ainda está compartilhando tela. Maravilha. É aqui, ó, na
Deixa eu aberto alguma coisa aqui. Tá desenhando. Ah, isso o Google Meet ele faz. Agora, se eu não me engano, é possível você desenhar na tela alguma coisa assim. Mas na hora de clicar aqui não abre. É por conta dele tá desenhando. Se eu não me engano, tem uma opção no Google Meet que tem como desativar isso, alguma coisa assim. Baixando aqui. Também. É nessas planilhas aqui. Uhum. Esse aqui. É. Não sei se você conseguiu abrir alguma coisa assim. Eu tô tentando abrir ela aqui, mas ela tá na opção de desenho, Se você de quiser marcar, parar, né? se você quiser parar de compartilhar a tela e abrir a planilha e compartilhar novamente, talvez dê certo. Eu acho que aqui vai agora. Eu acho que achei aqui. Aqui, para anotação. Agora foi. Estava na opção de anotação. Aqui, ó. Eu vou sair e voltar de novo. Uhum, Tá tranquilo. dando algum erro. Uma coisa está travada aqui. Deixa eu ver se tem alguma opção aí de compartilhar a tela, alguma coisa assim. Caixa. Não sei se você consegue parar de compartilhar a tela, abrir o Google Sheets e compartilhar novamente. Daí eu consigo ver o que pode ser ali no Google Sheets. Alô? Alô, alô? Alô, alô, alô? Exato. Tô. Não tá funcionando. Isso vai embora. Mas se você quiser me explicar o que era sua dúvida, talvez eu tenha uma ideia já. Posso te auxiliar em alguma coisa. Eu preparei meu combo aqui. Você acha da hora? Tipo, eu sou a FBO.
Pronto, acho que vai dar certo agora. Aqui, ó, conseguiu ver? Ah, consegui. Aqui onde está a sua planilha, o que que vai aqui? É Aí, no aquele caso, fluxozinho da clínica lá, que você lembra que você passou ele? uhum, naquele caso Aí, ali, hum, você coloca o nome da aba que você tem lá no Google Sheets, tá? é. Ó, Aí mais ou menos aqui é só o nome da aba. Então, é uma planilha só para todas elas? isso. Igual Eu aqui, utilizei uma coloquei planilha para aqui todas. entendi. Eu coloquei aqui a identificação, né? A Uhum, ID. E aqui, então, vai ser o nome da aba, então, para isso. todas. Isso, É uma, exatamente. é uma planilha só para todo mundo. Isso, exatamente. Ali, Todas elas. se eu não me engano, naquele Google Sheets ali inicial, que você mostrou ali, lá de cima, esse daí, ele, a gente utilizou ele para basicamente ele buscar algumas informações que a gente tinha lá numa planilha. Se eu não me engano, essas informações eram alguns nomes de alguns médicos e os horários de atendimentos, tá? Essa planilha aí, Ok. em específico, se você vai utilizar alguma informação externa, por exemplo, de algum Google Sheets, alguma coisa assim, você pode manter ela. Se você não for utilizar nada externo ou alguma coisa do gênero, você pode remover ela, porque ela, basicamente, a função principal dela seria aquela mesma. Ah, que essa outra aqui, ó, que ela é interligada nela, né? Ela Uhum. tem algumas informações aqui. Essa aqui é a mesma planilha. Isso. O que que acontece? Então, grande maioria das planilhas lá daquele outro fluxo, elas são iguais, tá? Todas. Tanto desse daí quanto dos outros. Porque É uma só basicamente para todos. isso. Basicamente, ele utiliza como histórico, vamos dizer assim, para ele passar lá para o chat GPT, tá? Uhum. Eu pretendo também dar uma olhada como é que tá funcionando melhor esse fluxo aí, remontar algumas coisas dele, melhorar algumas coisas que tem nele, tá? Como Entendi. a gente vai receber algumas atualizações aí na Ficon, tá? E Uhum. provavelmente essas atualizações eu consiga melhorar algumas coisas relativas a esse fluxo em específico. Mas só repassando novamente, todas as planilhas são iguais. A única São que iguais. difere, a única em específico que difere delas é realmente aquela lá. Essa primeira aqui. Isso, realmente. Essa Seria aqui só vai essa ser mesmo. da opção 1 aqui. Entendi. Seria basicamente isso. Uhum. A informação que ela vai mandar para a planilha daqui é relacionado a uma função externa que você falou? Isso, alguma informação externa ali. Por exemplo, você tem ali em específico, talvez o nome do médico, o dia que ele atende, a especialidade, alguma coisa do gênero. Uhum. Normalmente ele obtém esses valores dessa planilha, dessa aba dessa planilha, tá? Mas se você não vai fazer uso Entendi. disso, pode remover. Lá tem essa clínica, acho que tem 4 médicos que atende lá. Então, quando ela pedir para marcar, ela vai dar a opção de cada médico, de cada Uhum, especialidade, né? uhum. Então é Entendi. interessante você até mesmo utilizar esse Google Sheets aí para você colocar o nome Uhum. dos médicos, a especialidade e os horários que ele atende. Eu fiz pelo Google Sheets porque se torna mais simples de você encaminhar para a pessoa lá e a pessoa utilizar de Uhum. base isso para ela talvez adicionar um médico, remover um médico, adicionar uma especialidade, alguma coisa assim. Entendi. Então nessa intervalo aqui, é o nome de cada médico que vai atender, é isso? Não, não. Esse é o nome da aba em si. Você Só pode da aba. colocar Então, eu vou criar isso. uma aba para esses médicos, que aí ela tem controle lá. Isso, é o nome da aba. Então você vai criar uma aba lá no Google Sheets, vai colocar o nome de todos os médicos nessa aba e vai passar um nome da aba aí. Que o ChatGPT, o próximo ChatGPT, ele vai ter uma ideia mais ou menos do que ele deve fazer com esses dados. Entendi. Tá jóia. Eu vou finalizar ela aqui, e aí qualquer coisa eu te pergunto aí de novo. Tranquilo. Tá Pode ficar à bom? vontade. Obrigado, viu? De nada. Pessoal, novamente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ficar à vontade para perguntar, tá bom?
Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, tá, pode perguntar. Eu só vou estar aqui com o microfone e a câmera fechada, mas eu vou estar aqui, tá bom?
Pessoal, Wellington e Clayton, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Podem perguntar. Daqui a uns 5 minutinhos, mais ou menos, eu vou fechar a Meet. Bom, se ninguém tiver mais alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode mandar lá na comunidade. Normalmente o Robert responde, ou até mesmo o pessoal responde. Acredito que do Clayton ali, a dúvida que ele tinha ali, acredito que já foi sanada, referente ao Google Sheets. Será isso? Show? Sim, só um ponto, cara. Eu só não tô conseguindo, no resumo, ele não sai todos os participantes. Até já mudei aqui o prompt, mas não sei por que não sai todos os participantes lá no resumo gerado. Normalmente ele pega, acho que três ou quatro participantes, tá? Então ele então ele não vai pegar um geral de todos os participantes ali. Você pode passar lá no prompt para ele pegar todos os participantes e fazer um ranking de todos os participantes ali, basicamente, de quem tem quem mais ali tá no grupo, vamos dizer assim. Eu mandei, mas ele só gerou de um. Não gerou de. Tá passando o nome. Você tá passando o nome deles lá no grupo? Na Google Sheets? Não. Tô sim. Tá? Você consegue compartilhar a tela pra mim aí? Pra mim dar uma olhadinha? Então passa uma instrução basicamente assim para ele. Faça um ranking de todos os usuários que estão na planilha e retorne isso para mim. Não sei se você já fez alguma coisa do gênero. No GPT, basicamente isso. Para ele pegar todos os participantes que estão lá no Google Sheets, na planilha, que você está pegando ali do histórico, e fazer um ranking de todos, especificando sempre todos para eles, tá? Para ele retornar realmente todos os participantes. Ó, ele tá colocando 5 participantes aí. Tá, mas aqui no. Quer ver? Deixa eu colocar no Word aqui, acho que vai ficar mais fácil. Nossa, ele quebra. Conseguindo enxergar bem? Uhum. Quase em todos os assuntos relevantes discutidos, participação mencionando aqui, será? Participantes? Usuários, né? Isso, todos os usuários. Isso, basicamente é a forma que você está armazenando ele lá, tá? Forma e planilha, será? Só isso? É bem tranquilo. Na verdade, o que importa realmente do ChatGPT ali mesmo é todas as informações, basicamente as informações que você vai colocar ali, tá? Então você tem que colocar um prompt. Eu até não recomendo muito você ficar fazendo um prompt jogando lá pro ChatGPT ou alguma coisa assim, porque normalmente o ChatGPT ele coloca muita informação adicional, tá? Aham. Aí acaba que, poxa, fica meio fica muita Diferente. informação, ele pode alucinar algumas vezes. Eu prefiro tirar um tempo realmente para fazer esse prompt do ChatGPT, que até mesmo eu vou saber como é que ele vai funcionar, e você passar mais ou menos o que você realmente quer. Ó, então, se fosse eu fazendo o prompt, né? Te dar uma ideia aqui para você utilizar até mesmo de base. Você irá resumir mensagens de grupo. Com base na mensagem, com base no histórico de mensagens que está sendo passado lá no final do prompt, faça um resumo desta forma. Daí você coloca lá, resumo, sei lá, pegue todos os usuários que tem lá no Google Sheets, faça um ranking deles, com todos. Peraí. Vamos escrever aqui. Irá fazer um resumo de grupo. Tá. Pode continuar aí, por favor. Tá, vamos lá. Você irá fazer um resumo de um grupo
com base no histórico de mensagens, você deve receber a lista de mensagens que está no final do prompt. Como? Que está no final do prompt. E deve fazer isso, 2 pontos. Pegar todos os usuários da planilha e fazer um ranking com todos os usuários, desde aquele que mais tem mensagens até o que tem menos. Minhas mensagens, tá? Depois você formata mais ou menos como é que você quer que ele retorne essa mensagem, tá? Estou passando o principal ali. Pode colocar vamos para a próxima linha. Como? Não ouvi. Pode ir para a próxima linha? Tá. Pode colocar um tracinho aí. Tanto no início do pegar todos, quanto aí. Aí, só para ele ter uma ideia mais ou menos como é que vai. Você deve resumir. Nossa. Você deve resumir todas as mensagens. Todas as mensagens disponíveis. Da melhor forma possível, vírgula da melhor forma possível. Sem remover nenhuma informação importante ou algum assunto que seja relevante. Relevante. É basicamente isso, assim como eu tenho uma ideia. Cara, basicamente seria isso. Obviamente precisa refinar um pouco mais ele, que eu fiz meio de cabeça aqui. Talvez ali você dá uma pensada mais como é que você vai estruturar ele, como é que você vai retornar essa mensagem também, porque o ChatGPT ele tem um limite de thread que ele pode criar, que é no caso aquela mensagem lá, aquela conversa, tá? E você estruturar um pouco melhor como é que ele vai fazer, passando lá no final também para ele o histórico de execuções, 2 pontos, execuções não, histórico de mensagens, 2 pontos, passando alguns pontos também para ele, como é que ele deve formatar, como é que ele deve retornar, basicamente isso, tá? Bem tranquilinho. Tá. Não, beleza. Show? Beleza. Tendo alguma Obrigado. dúvida? Nada, que isso. Tendo alguma dúvida, pode mandar lá na comunidade, não sei se tá lá na comunidade da Ficção. Normalmente o pessoal, ele responde, auxilia lá, tá? Se alguém não responder, normalmente o Robert tá lá também, dando esse auxílio. Fechou? Maravilha, obrigado. De nada. Então, Matheus, só mais uma dúvida aqui sobre o robô. uhum. Quanto ao webhook, né? Uhum. Vou mostrar. Aqui, cadê? Ele usa 2 aqui, né? Aqui, ó. Então vamos lá, já até sei qual que é a sua dúvida. Esse Esse webhook do que tá áudio, aí... né? Oi?
Esse webhook aqui vem de lá daquele outro fluxo menorzinho, né? Isso, exatamente. Esse webhook aí é aquele que tá lá no outro fluxo, no complemento, e Aham. aquele E que, esse se eu não aqui me do áudio. engano, esse do áudio, se eu não me engano, eu coloquei para ele retornar aí mesmo, que ele vai retornar na forma de mensagem, alguma coisa assim, se eu não me engano. Ou ele retorna lá também, tem que conferir isso. Mas se eu não me engano, os dois vão retornar lá, tá? Os dois. Então, o webhook aqui é o de lá do fluxo pequeno lá, Isso. aquele fluxo menor. O de lá também. Então, os dois é o mesmo fluxo, o mesmo webhook, aliás. Isso, exatamente. Então ele vai ser separado da seguinte forma: vai ser esse webhook, tanto esse quanto o outro, para enviar a mensagem para aquele outro fluxo, e esse webhook que Uhum. está aí, ele vai ser cadastrado lá na ZAPI para receber as mensagens, tá? Então, como é O que que vai funciona? aqui, ele vai abrir um webhook novo, né? Isso, Vai receber as mensagens lá do ZAPI, não é isso? isso, exatamente. Hã? É, E basicamente aí é onde processa a mensagem e aquele complemento é onde ele envia. Seria basicamente isso. o que vai aqui, ó. Esse webhook aqui, ele vai para lá. Para os dois Isso, robozinhos. isso, exatamente. Para, no caso, esse webhook aí vai para aqueles dois lá. Exatamente. Era isso. Tá Obrigado. certo, então. De nada. Pessoal, vocês não têm mais nenhuma pergunta? Eu vou encerrar a live aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida novamente, podem mandar lá na comunidade, podem ficar à vontade para perguntar lá. Como eu comentei novamente, o Robert responde, o pessoal da comunidade responde, todo mundo se auxilia lá e isso é muito joia, tá certo? Valeu, Pessoal, obrigado. agradeço a participação de vocês. Muito obrigado, agradeço a participação de vocês aí. Até mais, tchau, tchau.